Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje é uma continuação dos 4 vídeos de repetição contada. A gente já fez o fatorial, divisores de n e agora nós vamos fazer o método de Heron. Você deve implementar um programa que recebe um número positivo n e imprime na saída sua raiz quadrada. Em seguida, seu programa deve calcular e imprimir 5 aproximações da raiz quadrada desse número usando o método de Heron, a fim de comparar a eficiência do método. Então, aqui tem uma fórmula, né, que é A1 igual a A0 mais n dividido por A0 e tudo isso dividido por 2. Então, tem aí, né, as precedências das operações que a gente deve seguir rigorosamente. Certo? Então, a gente vai utilizar o repli, assim como nos outros vídeos, para obter essas aproximações, para resolver esse problema, certo? Então, aqui tem um resuminho aqui do que a gente tem que saber antes de começar essa questão. Você deve implementar um programa que recebe um número positivo, n, e imprime na saída sua raiz quadrada. Então, a primeira coisa que a gente vai desenvolver é um programa que recebe um número inteiro positivo, né, não é inteiro, e imprime na saída sua raiz quadrada. Depois, a gente vai calcular e imprimir 5 aproximações da raiz quadrada desse número, usando o método de Heron, a fim de comparar a eficiência do método. Para isso, a gente tem que saber o que é o método de Heron. O método de Heron é uma forma de calcular a raiz quadrada aproximada de um número que não é um quadrado perfeito, ou seja, não tem uma raiz inteira. E aí a gente vai ter uma fórmula para calcular isso, que é justamente a fórmula que a gente viu lá na questão. E aí a gente tem que o n dessa fórmula é o número o qual desejamos calcular a raiz quadrada. O A0 é um valor pequeno que pode inicialmente ser considerado igual a 1. A1 é um valor obtido da aproximação e A2 é o valor aproximado mais aproximado do que A1. E aí a gente vai ter aqui a fórmula que é A1 igual a A0 mais n dividido por A0 dividido por 2, né? E tem aqui o valor das precedências. E aí, como que seria essa fórmula? Utilizando o A2 para obter um valor mais aproximado ainda. Então, a gente vai usar A0 igual a A1 para cada aproximação, para obter o A2 na próxima aproximação. Então, depois, quando a gente repetir novamente esse mesmo código, a gente vai ter que A1, A0 passa a ser A1. Então, aqui A1 no lugar de A1 vai ser A2. E aqui a gente vai ter, né, o A0, no lugar do A0 vai ser A1. E aí vai ficar assim, A1 mais n dividido por A1, que era A0, né? E aqui dividido por 2. Certo? Então, cada aproximação, A1 passa a ser A2 e A0 passa a ser A1. Aí, nesse caso, a gente não vai precisar colocar essa fórmula aqui da linha 20. A gente vai utilizar a linha 16, a fórmula da linha 16, usando essa lógica aqui de A0 passar a ser A1. O A0 que foi calculado passa a ser o A1 que foi obtido na aproximação. E aí, o A0 que antes era 1, né, que a gente colocou aqui. A0 é um valor pequeno inicialmente que pode ser considerado igual a 1. E a partir da segunda aproximação, a gente considera A0 igual a 1, que foi o valor que a gente calculou na aproximação anterior, para que a gente tenha uma aproximação um valor, né, mais aproximado do que o valor anterior que a gente calculou, certo? Então, vai ser essa lógica que a gente vai utilizar. Eu vou criar uma variável, né? Aqui, o primeiro passo é implemente um programa que recebe um número positivo n e imprime na saída sua raiz. Então, aqui a gente vai receber um valor inteiro n. Então, n é igual a parciente
passe float, né, que é um valor, não é um valor inteiro, é um valor real. Prompt, digite um número. Digite um número. E aí, a gente vai colocar aqui, eu peço que vocês ignorem o barulho das motos, que aqui no momento não estou no meu habitat natural. Vamos lá. Aí, vá N, né, passe float, prompt, digite um número. E aí a gente recebe um número positivo, né, e imprime na saída sua raiz quadrada. Então, aqui, como na questão está dizendo que o número tem que ser positivo, eu vou colocar aqui if n maior que 0, somente se n for maior que 0 que eu vou executar esses próximos passos, certo? Então, aqui dentro desse if, porque eu vou ter certeza que o número é positivo, o número que o usuário digitou, aí aqui dentro eu vou calcular a raiz, que aí vai ser aqui, eu vou colocar aqui, var raiz eu já posso criar essa variável aqui dentro do if mesmo. Então, aqui eu vou colocar var raiz igual. Aí, aqui eu vou utilizar a biblioteca match, né, para calcular a raiz do número que a gente obteve. Então, match ponto, não é Mateus, é match só. Ponto sqrt. E aqui dentro a gente coloca o valor que é n, certo? Se você não sabe calcular a raiz quadrada com essa função, tem um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, de como calcular a raiz quadrada em JavaScript, certo? Aí depois disso, a gente já calculou aqui a raiz quadrada, a gente vai mostrar com o alert. A gente vai mostrar aqui com o alert a raiz, certo? Então, executando só esse código que a gente fez aqui, para a gente ver o que está acontecendo até agora, a gente tem aqui um número, a gente está recebendo aqui um número, né? É um valor n, e aí a gente vê se esse n, com o if, né? A gente vê se esse n é maior que 0. Se for, a gente vai calcular aqui a raiz quadrada utilizando a biblioteca match e mostrar essa raiz na saída. Então, eu vou executar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ó, aqui tá aparecendo para a gente digitar um número, eu vou digitar 5, que é um número que não tem uma raiz, não é um número que obtém uma raiz, como eu tava falando aqui, né? Não é um quadrado perfeito, exatamente, não é um número que tem um quadrado perfeito, e aí a gente consegue calcular essa raiz quadrada. E aí eu vou apertar Enter aqui, e vai aparecer esse número aqui, que é o número, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui pronto, que é o número 5, né, que a gente digitou, aqui vai ficar 2,23, ou seja, não é um quadrado perfeito, certo? E aí tem esse número aqui pra gente, e aí a gente vai calcular agora a aproximação, que é usando essa fórmula, né? Então, aqui var A1 é igual, eu vou criar essa, var A1 é igual a 0, vou colocar assim, depois a gente coloca o for, tá? A1 é igual a 0 mais, aí aqui dentro, n dividido por A0 e tudo isso dividido por 2,
certo? Então, aqui a gente tem uma fórmula que a gente ainda precisa declarar as variáveis, que são A0, A0, né? Então, aqui dentro a gente vai criar uma variável chamada A0, que inicialmente será igual a 1, certo? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que repetir, a gente tem que fazer 5 aproximações. A gente tem que fazer 5 aproximações para obter 5 valores diferentes, tá? Aqui, ó. Calcular e imprimir 5 aproximações da raiz quadrada desse número usando o método de Herão. Então, para calcular 5 vezes, a gente tem uma repetição contada, né? Que vai ser 5 repetições. A gente pode copiar esse código e colar várias vezes e colocar a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Ou a gente pode somente colocar esse código dentro de uma repetição que repete 5 vezes. Então, aqui a gente vai criar um for. Esse for, ele tem um contador que inicia em 0 e vai até 5. Então, aqui a gente vem e coloca o contador menor que 5. Ponto e vírgula, conte mais. Certo? E aqui a gente abre as chaves, né, para iniciar o nosso código dentro da repetição. Então, esse for aqui, ele tá repetindo 5 vezes, ele vai de 0 até menor que 5, então, vai de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4, repete 5 vezes. E aí, a gente vai colocar esse código aqui dentro. Então, a gente primeiro precisa definir a variável A1 aqui fora, não é isso? E aí, a gente traz esse comando aqui para dentro do for, certo? Aí eu vou fechar essa chave que eu apaguei aqui embaixo. Ok. Agora a gente já tem tudo certinho, tá calculando aqui. Aí o que que a gente vai fazer? A cada nova repetição, a gente precisa de um valor aproximado. Então, a gente precisa primeiro mostrar o valor que a gente obteve no A1, para depois calcular um outro valor aproximado. E aí, a gente coloca o alert aqui dentro. Então, alert A1, certo? E aí, a gente vai colocar o A1 aqui. Vou colocar assim, depois quando a gente for executar, eu vejo como que vai aparecer lá na saída, certo? E aí, agora, a gente já tem aqui, calculando a aproximação, né? A1 vai estar calculando a aproximação. Mostrei a aproximação calculada e aqui eu vou colocar o valor da aproximação que eu vou calcular na próxima repetição. Então, aqui no lugar de A0 ser 1, agora A0 é o valor aproximado que eu calculei. Então, aqui A0 é igual a A1. E aí, na próxima aproximação, eu vou ter um valor mais aproximado ainda. Porque no lugar do A0, aqui e aqui, eu vou ter o valor que eu obtive nessa aproximação da primeira repetição. Certo? E aí, todas as repetições vão mostrar aqui o valor que a gente encontrou. Certo? Então, é basicamente isso. Eu vou executar aqui pra gente ver como que tá. Então, aqui tá pedindo para digitar um número. Eu vou digitar o número 5, que foi o número que a gente fez o primeiro teste. E aí, apareceu aqui várias execuções. Cada uma mais aproximada do que a outra, não é isso? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o valor da aproximação. A primeira aproximação que a gente fez com o valor igual a 1... A primeira aproximação que a gente fez com o valor de A0 igual a 1, que é quando inicia o for, ele deu um valor aqui que foi a raiz igual a 3, que foi uma aproximação mais bruta ali, né? Não foi tão aproximado assim. E aí, as outras aproximações, a gente vai estar tendo ali com as aproximações que a gente foi repetindo várias vezes, né? Então, aqui eu coloquei A0 igual a 1. Então,
o A0 aqui já foi igual a 3, e aí a gente teve uma aproximação melhor, que aí já ficou 2,33. A aproximação exata é 2,23, 60, 67, por aí vai. Então, se a gente fosse arredondar, ia dar 2,24, né? Se a gente fosse arredondar esse primeiro valor que tá aqui, que é o valor da função MET. E aí, a gente vai vindo, vai descendo, né? 2,2380, 2,2360, e aí cada vez mais aproximado com o valor que a gente obteve na raiz calculada pela função MET, pela função da biblioteca MET, certo? Então, todas essas aproximações foram através do método de Heron. Apenas o primeiro valor é a raiz que a gente calculou aqui com a função da biblioteca MET, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei para mim, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilha muito com seus colegas, com seus amigos, para a gente poder alcançar muitas pessoas que estão precisando desse conteúdo, tá bom? Muito obrigada mesmo, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!